Olá, colegas. Referente então ao Classroom, nas atividades que nós vamos postar lá para os nossos alunos que envolvem ah, aqueles formulários do Google, né? O Google Formulários. Vamos dizer que quer fazer um teste, uma atividade e vai utilizar o Google Formulários. Ocorreu uma espécie de atualização no Classroom, tá? E já me relataram problemas na semana passada também sobre isso. Eu só quero mais ou menos colocar qual a situação que se encontra hoje. Há um tempo atrás, você cadastrando um formulário Google no Classroom, ele automaticamente fazia, uh, ele trazia o formulário para dentro do Google Sala de Aula, né, para se fazer a correção lá. Hoje ele não faz mais isso, tá? Hoje ele não faz mais isso. Então, como é que nós temos que proceder? Nós vamos ter que, se eu vou querer utilizar o Google Formulários, eu posso fazer a prova, né, o teste, a atividade por dentro do Google Sala de Aulas, como já vou demonstrar aqui para vocês, tá? Mas na hora de fazer a correção, eu vou ter que me utilizar, eu vou ter que fazer a correção no próprio formulário, ou acessando pelo Drive, né, ou acessando pelo Google Sala de Aulas, mas indo lá no formulário fazendo a correção e depois fazer a transposição das notas, se acaso eu vou atribuir nota de maneira manual lá para o Google, tá? Sala de aulas. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que gerar uma planilha, né? Ele facilita nesse sentido, ele gera uma planilhazinha com, né, com as notas, com a pontuação de cada aluno, e eu vou ter que migrar isso manualmente lá para o Google Sala de Aula. Ele não faz mais isso automaticamente, infelizmente. Ok? Vamos lá, só para nós entendermos direitinho o que eu estou falando aqui. Então vejam só, nós vamos acessar lá no Google Sala de Aulas, aqui eu acessei uma turma 204, tá? E eu vou criar uma atividade. Se eu for aqui em criar atividade com teste, automaticamente, ó, vocês podem perceber aqui, ele está criando um Google Formulário, o Blank Quiz. Depois eu vou poder atribuir um nome para ele e tudo mais. Vamos supor aqui, então, eu vou fazer uma atividade teste aqui sobre argumentação lógica. Vou trabalhar filosofia, argumentação lógica. Eu vou dar uma instrução aqui. é, Essa atividade é avaliativa. Essa atividade é avaliativa. Consulte o capítulo 8 do livro. Tá? Posso colocar isso, enfim, posso atribuir outras questões também. Muito bem, então eu vou aqui no formulário. Eu posso utilizar um formulário já pronto, que está lá no meu Drive? Posso, eu simplesmente vou excluir esse que está aqui, vou ir aqui, vou adicionar um arquivo, tá? Ou adicionar o link do meu Drive, do meu Google, do meu formulário, Google Formulário, tá? Mas enfim, eu vou fazer um teste novo, então eu já vou aproveitar e vou usar esse aqui. Muito bem. Então vejam só. Eu cliquei aqui, ele vai abrir um questionário, um formulário totalmente novo, né? Então aqui eu vou poder dar o nome para isso, né? Avaliação, filosofia, né? Lógica. Avaliação, filosofia, lógica. Tá? Aqui eu posso colocar Escola Estadual de Ensino Médio, doutor, Aldo Conte. Tudo bem. Tá? Só a título de exemplo mesmo. Então aqui a primeira questão, obviamente, eu sempre vou pedir o nome do aluno, né? Opa. O nome do aluno, tá? Aqui eu vou escolher um texto com resposta curta, né? Vou dizer que é obrigatório, porque tem que ser obrigatório ele me colocar o nome na avaliação e não vou colocar nota para ele. Vou aqui ao lado, né? Vou adicionar uma pergunta. Muito bem. Então aqui agora eu vou criar bem rapidinho aqui um testezinho assim e vou só para nós termos
uma ideia aqui de como nós vamos proceder, tá? Então eu vou colocar a primeira pergunta aqui. O que é uma falácia? Tá? O que é uma falácia? Eu posso colocar múltipla escolha ou eu posso colocar um argumento verdadeiro? Vou adicionar aqui, né? Argumento válido. Vou adicionar outra. Argumento falso. Argumento inválido, né? Argumento inválido. Muito bem, é múltipla escolha. Aí vocês sabem, né, que eu vou poder, para facilitar depois, já colocar uma chave de resposta, dizer qual é a resposta correta, atribuir uma pontuação para isso, para essa questão, né? Muito bem, tenho aqui uma pergunta. E assim eu posso ir acrescentando outras perguntas aqui também, né? Vou pedir aqui para eles construa um argumento silogístico válido. Tá? E vou dizer que ele tem que escrever isso, né? Vou escolher aqui uma resposta parágrafo, porque é um pouquinho longo o argumento silogístico, né? Vou colocar aqui, não tem como colocar a chave de resposta, porque ela é de responder, mas vou querer que seja obrigatório. Ele vai ter que escrever alguma coisa aqui, senão ele não consegue me mandar o arquivo. Muito bem. E assim eu posso ir incrementando outras questões. Aqui você sabe, né, vocês podem editar, mudar o fundo, né, vocês podem mudar, escolher a imagem para colocar no topo aqui, né, do trabalho de vocês, do teste, para fazer parte do teste de vocês aqui, né, inserir, né, olha, vai aparecer a imagem e tudo mais. Aqui vai ficar a visualização, como é que o aluno ele vai visualizar esse teste de vocês, tá? Dá para fechar. Aqui, então, um cuidado que nós temos que ter. Então, olha só. O que vai aparecer aqui nas configurações geral, apresentação e teste, né? Na forma geral aqui, nunca deixar, eu aconselho, né, não deixar marcado coletar endereço de e-mail, porque depois pode dar uma confusão na hora de vocês passarem as notas. Aqui vocês têm restringir aos usuários em Seduc. Pessoal, se vocês desmarcarem isso aqui, tá? Se vocês desmarcarem isso aqui, vocês vão eliminar aquele incômodo, né, do aluno não conseguir responder o questionário porque está entrando com o e-mail particular deles aqui. Principalmente o aluno que responde por celular. Se você desmarcar isso aqui, tá? Então o aluno que está entrando no Google Formulários com o e-mail particular, ele vai conseguir responder também. E tu vai saber quem é porque ele vai colocar o nome lá na frente. Tá? Depois aqui, deixar desmarcado, né? Aqui, editar após o envio. Se tu marcar essa alternativa, depois que o aluno te enviou o arquivo, ele pode ir lá no arquivo e mudar as respostas, né? Então, eu acredito que é o mais aconselhável é não deixar marcado, né? Muito bem. Depois do geral, nós temos aqui a apresentação, tá? Dá para deixar também aqui tudo desmarcado, tá? Que não vai aqui mostrar barra de progresso, aqui é para o aluno, talvez esse aqui daí deixar marcado para o aluno conseguir acompanhar quanto falta para ele acabar, né? Ele vai estar respondendo, ele vai ficar ansioso para saber quantas perguntas faltam ainda, ele vai ver uma barra, né, de progresso do ladinho ali indicando para ele que ele já chegou na metade, que ele está quase no fim, que ele está no começo, que ele tem que acelerar, que ele pode fazer com calma, né? Embaralhar a ordem das perguntas. Agora aqui eu me embaralhei, né? Embaralhar a ordem das perguntas. Aqui, se vocês quiserem em algum momento embaralhar, daí dá para explicar como é que faz, tá? Mas tem que montar o teste de maneira diferente. Tá? E por último aqui o testes, né? Já está criado aqui como teste. Liberar nota. Eu deixo sempre marcada essa segunda, por quê? Porque tem questões de responder, né? Que eu vou ter que corrigir manualmente elas. Então vai ser só enviado
para o e-mail das pessoas, dos alunos, tá? Depois que eu corrigir, ok? E depois aqui, isso aqui é bem pessoal, tá? Eu desmarco quase, eu só deixo marcado a última aqui, né? Porque isso aqui é o seguinte, quando o aluno ele conclui, tá? Ele vai saber quais perguntas ele errou e quais ele acertou, se eu deixar marcado. Só que a gente sabe, né? Como a gente trabalha com muitos alunos, muitas turmas, é fácil para eles se passar as respostas. Ó, eu acabei e vi que a resposta certa dessa pergunta é essa aqui, né? Então, eu deixo desmarcado para evitar. Obviamente que eles vão consultar vários, né? Eles vão se consultar muitas vezes, né? Mas para dificultar, para fazer com que eles pesquisem um pouco mais, né? Então eu deixo desmarcado. O valor das questões, eu acho que não tem problema nenhum eles perceberem, ok? E eu vou salvar isso aqui, beleza? Só cuidem, toda vez que vocês configuraram aqui o teste, toda vez que vocês alteraram alguma coisa, aqui, tá? Vocês têm que ir aqui nas configurações, e mexer nelas, né? E mexer nelas porque pode ser que ele vá alterar. Beleza? Então aqui eu fiz o teste, né? Tá prontinho o teste, né? Quando os alunos começarem a responder, vocês sabem que vai aparecer aqui as respostas dos alunos, ok? Quando os alunos começarem a responder, que todos responderam, que eu corrigi, atribuí a pontuação, se eu for aqui, ó, criar uma planilha, ele vai gerar uma planilha com o nome dos alunos e a nota deles. Aí, a partir daqui, eu consigo transcrever lá para o Google Sala de Aulas. Olha só o que aconteceu aqui. Então, eu criei o teste, tá? Eu vou mudar o nome aqui do teste, né? Eu vou colocar esse nome aqui. Tá? Avaliação. E vou fechar ela. Tá? Vou fechar ela. Muito bem. Vou aqui para a turma, né? Vou fechar a atividade. Opa, vou ter que criar ela, né? Eu vou colocar aqui que o prazo de entrega dela, então, é para o dia 9, né? E eu vou colocar aqui o tópico, eu não tenho nenhum tópico criado aqui, eu vou criar aqui aula 07/6. Pronto. Tá? Criei a atividade. A atividade está criada, os alunos eles vão ter acesso, está atribuindo, né? Muito bem, está aqui a atividade criada, os alunos eles vão ter acesso a ela. Então eu vou ver, olha só, aqui já mudou, né? 33 trabalhos atribuídos, ninguém me devolveu ainda. Está aqui o formulário, né? Como é que eu vou fazer para corrigir isso aqui, pessoal? Se eu quero... aqui os alunos, eu tenho até o dia 9 para fazer, chegou o dia 9, então eu vou corrigir à noite, eu vou corrigir isso aqui. Muito bem, se eu clicar em cima da atividade, ele vai me abrir a atividade, tá? E vai aparecer esse lapisinho aqui no canto, né? Eu clico em cima do lapisinho, pronto. Abriu aquela página lá, tá? Eu vou aqui em respostas, individual e vou corrigir o teste, tá? Vou atribuir a pontuação. Se eu quiser, eu gero uma planilha e depois eu lanço, né? Eu vou lançar aqui para cada aluno, né? Eu vou aqui manualmente em cada aluno e vou lançar a nota, né? 80, tá? Eu vou fazer isso manualmente em cada aluno. Se eu quiser lançar aqui no Google Classroom para os alunos já ter a resposta, né? E depois eu vou em devolver, né? Aí os alunos eles vão ter já a devolutiva, vão saber a nota que eles tiraram no teste, tudo direitinho, ok? Eu também poderia, né, para fazer a correção, eu vou aqui no meu Drive, né? Eu vou aqui no meu Drive, vai estar aberto aqui uma pastinha, vai estar criada uma pastinha Classroom com todas as turmas, né? Eu vou abrir aqui a 204, o teste que eu acabei de fazer está aqui, tá? Se eu abrir ele, eu vou poder corrigir ele por aqui também, tá? Eu vou poder fazer a correção dele por aqui também, ok? Então nós não temos agora a possibilidade de incorporar direto, né, o Google Formulários no Google Classroom, a correção das questões. Vou aproveitar também, pessoal, já que nós estávamos vendo aqui no Google Drive, né,
Tem uma outra ferramenta que eu acho bem interessante para se trabalhar com ela, que é o Google Jamboard, tá? Vou falar bem rapidão aqui para vocês. O Google Jamboard é essa ferramenta aqui, ó, que vai estar aparecendo, né, logo abaixo aqui do Google Formulários, né, nós temos aqui o Google Jamboard. O que é o Google Jamboard? O Google Jamboard é essa atividade aqui, é essa ferramenta aqui. Por exemplo, eu construí isso aqui numa aula que eu estava fazendo com o ensino fundamental, no caso, tá? Eu estava trabalhando com eles filosofia, teoria crítica, uma aula pelo Meet, tá? Então isso aqui eles foram fazendo isso de maneira, conforme eu fui avançando na aula, eles foram criando. Isso aqui forma uma espécie de cartaz, de mural. Isso aqui se assemelha muito aos post-its, né, que os alunos gostam de trabalhar, tá? Eu coloquei apenas essa imagem aqui. E conforme eu fui dando a aula, fui explicando para eles o que era a teoria crítica, né, escola de Frankfurt, né, indústria cultural, eles foram criando conceitos que se relacionassem com que fizessem a ligação da imagem com o texto que nós estávamos estudando. O que é o Jamboard, pessoal? O Jamboard é isso aqui, é uma tela, tá? É um quadro, tá? Aqui eu posso utilizar vários mecanismos. Se eu compartilhar com os alunos, a gente pode fazer tudo junto, ao mesmo tempo. Tu pode acompanhar os alunos fazendo, tá? Então aqui você pode fazer, tem a opção de canetas, tá? De cor, você pode escrever o que você quer, né? Você pode, quem tem essa habilidade, ou se vai fazer pelo celular, né? O professor de matemática quer explicar uma fórmula, por exemplo, para o aluno, né? Que é difícil de colocar muitas vezes fórmulas, né? Pode vir aqui, se tem aquela canetinha de escrever no celular, vai escrevendo na tela do celular, fica bem bonitinho, explica, expõe a tabela, né? Ou a fórmula, melhor dizendo, dá para ser usada. Aqui nós vamos ter a borracha que vai apagar tudo, aqui tem a seta indicativa, né? Isso aqui é o que eu mais uso, que são as notas adesivas, ou os post-its, né? Então aqui é aquilo que eu fiz naquele Jamboard anterior. Os alunos eles vinham aqui nessas notas adesivas, né? Clicavam e escreviam alguma coisa. Opa! De beleza, tá? Sinônimo de beleza. E eu vou salvar aqui, tá? Isso que eu salvei vai ser colocado aqui, né? Eu posso ampliar ele, eu posso virar ele, eu posso mudar a cor dele, editar ele, mudar a cor. Enfim, eu vou colando post-its aqui e vou fazendo. Numa aula de ensino religioso, isso aqui talvez é interessante. Uma aula de sociologia, de filosofia, de história, né? Tu vai tendo a colaboração deles, né? Conforme o que eles vão entendendo do conteúdo, né? Eles vão colando. Aqui no caso eu pedi para eles colar o post-it e colocar o nomezinho de quem estava fazendo, né? Para mim identificar quem está participando da aula aqui e atribuir uma nota para eles, por exemplo. Isso aqui foi numa aula através do Meet, tá? Eu mandei só o linkzinho para eles, né? Eu fui compartilhar aqui, né? Eu compartilhei o link com eles, né? Compartilhei o link com eles e eles, né? Mandei o link lá pelo WhatsApp para eles acessaram e conforme eu fui dando a aula, eles foram colocando as ideias, as frases, os conceitos, né? Era para colocar frasezinhas curtas ou conceitos só. Eles foram construindo isso aqui, fazendo a relação da imagem que eu estava colocando com o conteúdo da aula. Tá? Eles podem também buscar uma imagem lá do Google, né? Uma imagem lá do computador, né? Ele vai aqui, vai selecionar imagens, né? Ele vai selecionar imagens que está salvo lá no computador e pode trazer aqui para dentro do Jamboard, né? E assim, né? Vou pegar uma charge aqui, ó. Vou pegar uma charge aqui, trouxe a charge para dentro, né? Trouxe a charge, outra charge para dentro aqui, tá? Colocou ela aqui embaixo, tá? Aí você vai mexendo, todo mundo pode colaborar aqui. E esse aqui eu posso ter um texto aqui e isso aqui é aquele laser, né? Que eu quero dar destaque, ó, olhem isso aqui, galera, aqui, né? Aqui eu vou fazer os apontamentos, né? Eu vou indicar, né? É o laserzinho que a gente ocupa muitas vezes no quadro, né? Para indicar, para fazer a leitura do pessoal. É uma ferramenta bem interessante. Eu gosto de trabalhar com eles justamente
ou principalmente essa maneira de construir colaborativamente, de se fazer uma proposta de aula mais colaborativa, para que os alunos participem juntos, para que os alunos interajam com a aula e a gente perceba se eles estão acompanhando ou não o nosso raciocínio. Ok? Espero ter ajudado de alguma maneira. Fiquem bem. Até a próxima.